Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre um array turbinado, que é o array list. Bora para a prática? Então pessoal, vamos lá, aqui com o nosso programa zeradão aqui, vamos entender sobre array list, que nada mais é do que um array turbinado. E o que é um array turbinado? É um array com vários métodos muito interessantes para a gente poder manipular os elementos desse array de forma mais fácil do que o array tradicional. Então ele tem alguns recursos aí que a gente não encontra no array tradicional. E vamos ver como é que a gente trabalha com essa coleção, com esse tipo de array aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer é importar aqui a biblioteca. Então vamos vir aqui, import Java, está dentro de útil e é a coleção, é a biblioteca array list, tá aqui ó. Então nós importamos, agora nós podemos trabalhar com array list. Vocês vão ver que é muito simples, é muito bacana a gente trabalhar com esse tipo de coleção. Então agora nós temos que criar um objeto do tipo array list. Então eu vou indicar aqui ó, array list, certo? Aqui ó, eu vou indicar o tipo de dados que eu quero armazenar nesse array list. Então, por exemplo, o primeiro aqui nós vamos fazer um array de inteiros. Então, integer. Na sequência eu informo o nome do array, porque eu escrevi número, né? O nome do array, ok? E números, isso. Agora que a gente instancia um novo array list. Array list. Aqui, ó. Array list. Beleza? Tá aqui. Tá criado o nosso array list que vai armazenar números. E se eu quiser criar um array list que armazena strings, a sequência é a mesma, tá vendo que eu copiei e colei? Basta eu mudar aqui o tipo de dados que esse array list vai armazenar. Ele não pode ter o mesmo nome do anterior, então aqui eu vou fazer um array list com o nome de carros. Beleza! Viram como que é fácil a gente criar o array list? A diferença aqui é que eu vou utilizar o objeto array list e o tipo eu vou informar aqui, logo na declaração aqui do elemento, informar o tipo de dados e vou instanciar aqui um novo objeto dessa classe. Até aqui, essa sequência de dados aqui ela é parecida com o array tradicional, beleza? Joia! Bom, agora vamos inserir dados e ler esses dados de um array list. Nesse caso, nós vamos utilizar um método da classe ArrayList, que é a classe, que é o método add, beleza? Olha só como que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui o nosso ArrayList, ponto, e ele já disponibiliza para a gente aqui todos os métodos que a gente pode trabalhar com a classe. Olha só, tem muita coisa muito bacana. O que nós queremos agora é adicionar um elemento nesse array list. Então nós vamos procurar aqui o método add, tá vendo? Então nós podemos usar o método add de duas maneiras. Simplesmente informando o valor, no nosso caso aqui é um array inteiro, né? Então por isso que ele está integer aqui, é elemento. Então a gente forma o elemento e eu posso usar o array, o add também, indicando a posição que eu quero que o elemento fique. Olha que bacana. Vamos primeiro usar a forma tradicional. Eu vou adicionar um número aqui, sei lá, vou adicionar o número 11 e vamos adicionar também mais dois elementos aqui, ó, o número 11, o número 22 e o número 33. Beleza? Adicionei três elementos ali dentro do meu array list. Agora eu quero percorrer e ler esses elementos. Ler elemento por elemento eu posso trabalhar da forma que eu quiser. Então eu posso usar diretamente um for each, que é aquele for especial que nós aprendemos para percorrer coleções. Nós aprendemos lá no array e obviamente que ele pode ser utilizado aqui no array list. Então como que nós vamos utilizar o for each aqui? Eu tenho que indicar uma variável que vai receber elemento por elemento da coleção e, obviamente, essa variável tem que ser do mesmo tipo dos dados do array list. Então, eu vou criar aqui ó, um inteiro, que eu vou chamar de elemento, beleza?
e vou indicar a coleção que eu quero percorrer. No caso, eu quero percorrer a coleção números. Agora aqui dentro do for each eu vou indicar o que eu quero fazer com o elemento que vai vir para cá, com cada um dos elementos desse array list. Nesse caso, eu quero simplesmente fazer uma impressão. Então, system out print, pode ser print ln aqui mesmo. Aqui, ó, print ln. Eu vou imprimir aqui o valor da nossa coleção. Vamos rodar o nosso programa. Vamos vir aqui em Run Code. Olha só, tá aqui, ó, 11, 22, 33. Beleza? Então não tem mistério para utilizar o array list. Vamos adicionar aqui no nosso array de carros. Vamos adicionar aqui no nosso array de carros. Nota ali que eu só estou copiando e substituindo aqui, certo? E no caso aqui o array de carros, ele é um array de strings. Então eu vou adicionar aqui um hrv, vou adicionar, opa, ficou fora aqui, ó. Vou adicionar um polo e vou adicionar também um cruise. Beleza? Joia. E agora eu quero percorrer e imprimir esse array. Eu não vou apagar aquele ali não, vou deixar aquele fora ali, porque esse é o de números. E agora eu quero percorrer o array de strings. Então eu vou mudar aqui o tipo de dados. O tipo de dado agora é string, elemento. E o array que eu quero percorrer é o array carros. Então aqui a gente vai dar um printf, um print line, né? No nosso array de carros. Vamos lá, vamos rodar o nosso programa. E agora nós temos a impressão aqui, ó, tanto do array list de números quanto do array list de carros. Beleza? Nada difícil, né? Muito tranquilo aqui o nosso array list. Agora, existem outras facilidades que nós podemos ir implantando aqui no nosso array list. Por exemplo, se eu quiser adicionar, eu vou apagar aqui, tá? Só para ter um espaço maior aqui, ó, para não ter muita coisa na tela aqui. Vocês já viram aqui que é a mesma coisa, certo? Agora eu quero adicionar aqui, por exemplo, um carro em uma determinada posição. Se eu adicionar um novo carro aqui, por exemplo, um Fiat Argo, ele vai ser adicionado no final da lista. Esse é o padrão. Ele vai ser adicionado à medida que ele é inserido, tá? Então, olha só, tá aqui o Argo no final da lista. Mas se eu quiser, por exemplo, que o Argo venha, sei lá, na posição aqui número 012, na posição 2, ou na posição 1, enfim, vou colocar ele aqui na posição 1. O que eu vou fazer? Aí eu tenho que utilizar o método add da seguinte maneira. Vocês viram aqui que quando a gente, deixa eu ver se dá o espaço aqui, ó, deu, Ctrl espaço. Olha aqui, ó, vocês viram que a gente pode adicionar diretamente o elemento e aí ele vai entrando na ordem, né, que ele foi inserido. Ou a gente pode indicar uma posição aqui, ó, uma variável do tipo, um parâmetro do tipo int, com o nome de index, que é a posição. Então eu posso falar aqui, eu posso entrar aqui e falar o seguinte, ó, eu quero que adicione o Argo na posição 1. Olha só o que vai acontecer nesse caso agora. Quando a gente imprimir a nossa lista, vocês vão ver que o Argo está aqui em cima, na posição 1. Tá vendo? Anteriormente, vamos expandir aqui um pouquinho mais. Ó, antes, quando eu não indiquei a posição, o Argo veio para o final. Aqui, quando eu indiquei a posição 1, o Argo veio para a posição 1. Aí, por que ele não está no início? Lembra que é um array e o índice de array começa em 0. Então, se eu quisesse colocar ele aqui em cima, no topo, eu teria que indicar a posição 0. Beleza? Então, eu posso... Olha aí, já é uma facilidade, né? Já são facilidades em relação ao array tradicional. Eu posso indicar a posição que eu quero adicionar um elemento. E se eu vier aqui e adicionar outro carro também na posição 1, será que vai dar problema? Não, não vai dar problema não. Por exemplo, o Ford Fusion é com N, né? Sei lá, enfim. Eu vou adicionar aqui também na posição 1. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai adicionar no lugar do Argo e passar o Argo para a posição anterior, para a posição posterior, certo? Olha aqui, ó, aonde eu tinha um Argo, inicialmente o Argo foi adicionado na posição 1, só que eu depois adicionei o Fusion aqui também na posição 1, então ele passou o Argo para baixo
e deixou o fuso na posição 1 porque foi a última inserção, tá? Relacionada a essa posição. Então, uma possibilidade aqui para a gente indicar, adicionar o elemento indicando exatamente aonde eu quero que ele fique dentro do nosso ArrayList. Bom, e da mesma forma que a gente pode adicionar, nós também podemos obter o elemento de um ArrayList. E aí eu vou usar o método get. Então, olha só, eu vou utilizar aqui ó, um print line. Deixa eu comentar esse for aqui. Comentar esse for para ele não executar, tá? E a gente obter um elemento específico aqui do nosso ArrayList. Ok? Então, por exemplo, eu vou tirar esse add aqui, esse índice da posição, para a gente não confundir, ok? Só por isso. Então, eu vou adicionar, eu quero, por exemplo, aqui, ó, dar um print line em um elemento específico. Eu não quero imprimir todo o meu ArrayList, eu quero imprimir um elemento específico que está na posição 1, por exemplo, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou retornar esse elemento com o get. Então, eu vou pegar aqui, ó, carros, o nosso ArrayList, indicar o método que eu quero utilizar, já dei o G aqui, ele me disponibilizou o get, tá vendo? E pede para eu entrar com um parâmetro que é o index relacionado ao elemento que eu quero. Ele vai retornar aqui uma string. Por que ele vai retornar uma string? Simplesmente porque o nosso ArrayList é do tipo string. Se fosse do tipo inteiro, ele iria retornar um tipo inteiro, tá bom? Então, vamos lá, get, e eu passo a posição. No caso aqui eu quero a posição 1. Vamos ver o que ele vai me imprimir? Ele vai imprimir o polo, tem que imprimir o polo, né? Porque é o elemento que está na posição de índice 1, beleza? Muito simples o get, né? Então, qualquer posição que eu indicar aqui, ó, 0, agora ele vai imprimir o HRV. Então, eu consigo retornar, certo? Eu consigo imprimir, retornar um elemento da posição e no caso aqui eu estou imprimindo. Se eu indicar uma posição que não existe no nosso ArrayList, indiquei aqui a posição 10. Olha aqui, ó, aqui eu tive um erro, tá certo? Porque ele me retornou um erro porque eu estou fora da faixa do array, tá vendo aqui, ó, index 10, index 10, out of bounds. For length, então ele está indicando que ele está fora das bordas, né? Fora do tamanho desse array. Aqui eu teria que usar uma exceção, tratamento de exceção try, a gente já viu try catch, certo? Para caso ele retorne esse erro, eu trate essa mensagem e dou uma mensagem mais amigável. Fala assim, ó, essa posição não existe, tá certo? Então eu teria essa possibilidade aqui. Mas esse é o método get, que a gente pode informar posso informar uma posição e retornar, obter o elemento que está nessa posição do nosso ArrayList. Dessa forma, eu posso até utilizar o for tradicional para poder imprimir todos os elementos do nosso ArrayList. Então, veja bem, eu vou criar um for tradicional aqui, ó, um índice começando em 0, enquanto o i for menor do que carros, eu posso utilizar um outro método, que é o método size, tá vendo? Informando que é o método size ele retorna um inteiro com a posição, o número de elementos que eu tenho nesse ArrayList. Então, enquanto o i for menor que carros.size, i mais, e aí eu uso aqui, ó, vou usar esse print line aqui dentro do for, para me retornar aqui, ó, o elemento da posição do índice. Então, a cada iteração do for, ele troca o índice e passa aqui para o get. Então, esse aqui é um for que vai imprimir um for tradicional, tá vendo? Que imprime todos os elementos do nosso ArrayList. Então, nós vimos aqui que eu posso usar o for each especial, né? Ou o for tradicional para poder fazer a impressão desses elementos. Continuando aqui, outros métodos interessantes que nós temos da nossa coleção ArrayList são os métodos, por exemplo, clear, se eu quiser limpar todo o nosso ArrayList, eu uso o método clear. Olha só, a gente vai ver que esse for aqui não vai imprimir nada, porque eu dei o clear e zerou, limpou todos os elementos do ArrayList, beleza? Outro método aqui, por exemplo, aqui ó, outro método bacana. Vamos ver aqui ó, o
o index_of também é um método interessante aqui, ó. Vamos colocar antes do clear, tá? Porque eu não quero imprimir nada aqui agora. Olha só que bacana esse método aqui, ó. Index_of. Aqui, ó, index_of. E eu informo ele está pedindo um objeto, que no caso é o tipo o tipo de dados do meu ArrayList, beleza? Então eu vou informar aqui para ele, ó, um polo. Peraí, deixa eu ver se ele volta no ArrayList aqui. No ArrayList, aqui, ó, na descrição do método. Notem que ele retorna um int. O que é esse int? É a posição do elemento que eu pesquisei. Então, se eu vier aqui, ó, sempre do primeiro elemento, se eu pesquisar aqui, ó, por exemplo, o polo, o que ele vai me retornar aqui nessa impressão? Vai me retornar 1, indicando que o nosso polo, a primeira ocorrência do polo, está na posição 1. Se tiver mais de um polo, ele sempre vai retornar a posição do primeiro, tá? Do primeiro elemento. Beleza? Então tem o método index_of. Também eu tenho o método remove, ok? E o remove a gente pode indicar o elemento que eu quero remover ou a posição que eu quero remover. Se eu quiser, por exemplo, aqui o remove indicando o elemento, eu falo que, sei lá, fusion, aqui, ó, fusion. Estou removendo fusion da lista. Vou comentar esse clear aqui, ok? Para ele usar esse for. Vocês vão ver que agora o fusion não vai estar na lista. Tá vendo aqui, ó? Não está na lista. Deixa eu expandir aqui, ó. Não está na lista. Beleza? True aqui que ele removeu. Muito bem. Agora, aqui, ó, por que ele retorna? Por que ele me deu o true? Porque ele retornou um boolean aqui, tá vendo? Informando, ó, foi removido. Beleza? Então eu posso até pegar o retorno do remove nesse caso, certo? E indicar para ele, ó, se for true, foi removido, eu dou mensagem removido com sucesso. Se for false, eu emito a mensagem não consigo remover. Posso indicar também o index, certo? O índice, e ele vai retornar uma string. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, remover o elemento da posição 2. Vamos ver? Perfeitamente válido. Tá aqui, ó, cruise, e ele retornou aqui o elemento que foi removido. Por que ele retornou esse elemento? É o padrão do remove. Quando eu passo um inteiro, ele remove e retorna aqui falando qual elemento foi removido. Beleza? Joia, bacana. Isso porque eu estou usando ele aqui no print, né? Se eu não quisesse usar no print, eu não precisava não, tá? Isso é um detalhe, só um detalhe. Ele está imprimindo lá porque eu estou utilizando ele no print. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim, remove da posição 2. Ele vai retornar, mas eu não vou pegar a impressão. Beleza? Removeu da lista aqui sem problema nenhum. Joia? Para a gente finalizar esse assunto, vamos entender aqui. Eu tenho um método que é o trim, para a gente cortar, eliminar posições que não estão sendo usadas no nosso ArrayList. Porque eu posso criar um ArrayList aqui, ó, por exemplo, com 100 posições, tá? Mas eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro desse ArrayList. E essas outras posições vão ficar ocupando espaço na memória. Para que isso não aconteça, eu posso chamar aqui, ó, o método trim, aqui, ó, trim to size, beleza? O trim to size vai eliminar todo aquele restante aqui que não está sendo usado e vai deixar o nosso ArrayList somente com aquele tamanho do número de elementos que ele tem. Ok? Na impressão aqui no resultado final não vai mudar nada, só vai mudar internamente. Eu estou cortando aqui, eu não tenho esses elementos aqui que são vagos. Ele vai pegar qual que é o tamanho, qual que é o número de elementos, é esse, beleza? Então ele dá um trim ali no restante dos elementos. Show de bola, pessoal! Esses então são os métodos e essa é a classe ArrayList, que nós podemos trabalhar aí substituindo o array tradicional. É uma forma mais interessante da gente trabalhar. Beleza? Não é inscrito, se inscreva. Não clicou no joinha, clique. Não ativou o sininho, ativa. Não acompanha a gente no Insta, tá perdendo tempo. Vai lá, espero lá pra gente trocar uma ideia. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço e
Tchau, tchau.